Tibério Vargas Ramos. Uma breve abertura em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, que promove há vários anos esse encontro com um jornalista autor de uma obra na Feira do Livro. Perdi as contas de quantas pessoas já vieram aqui, mas isso comprova a relação da Associação Rio Grandense de Imprensa com a Feira do Livro. Porque a Feira do Livro nasceu dentro da ARI. Escritores e jornalistas decidiram criar a Feira do Livro e esse encontro foi na Associação Rio Grandense de Imprensa. Feira do Livro que está com essa edição redonda de 70 anos. E há alguns anos a gente tem recebido autores com vínculos também com a entidade, caso do professor Tibério, e com a participação de entrevistadores, como o caso do nosso querido Lazier Martins. Então peço que o Lazier se dirija aqui. Depois dessa abertura, nós vamos passar a palavra então para o Lazier e vamos começar esta entrevista com o Tibério. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. E Cláudia, por favor. Boa tarde a todas e todos. Esse é um trecho do artigo de autoria do jornalista Márcio Pinheiro, publicado no site Brasil Journal, Ascensão e Queda de Breno Caldas, o barão esquecido da imprensa gaúcha. Nos anos 50, o poderoso Assis Chateaubriand chega a Porto Alegre, tarde da noite, vai ao prédio da Caldas Júnior e na sala do presidente do grupo, Breno Caldas, diz: quero comprar o Correio do Povo. Sem se abalar, Breno Caldas olha para o relógio e responde: a essa hora, acho que tu só encontras na banca da Praça da Alfândega. Anos depois, após uma greve que atingiu em cheio ao coração da redação da Folha da Manhã, Breno Caldas recebe em sua sala o chefe de redação, que, insatisfeito com as decisões do comando da empresa, lhe diz: meu cargo está à sua disposição. Novamente, sem se abalar, Breno responde: sempre esteve. Essas duas anedotas, nunca confirmadas, mas com alta carga de verdade, dão bem a dimensão de quem foi Breno Caldas, o mais longevo e poderoso barão da imprensa do Rio Grande do Sul. Em rápidos traços, as duas anedotas mostram ainda várias facetas dele: o bom humor, a agilidade mental, a arrogância que poderia brindar o orgulho e principalmente o senso de poder e de saber como exercer. Durante 5 décadas, foi esse o cotidiano de Breno Alcaraz Caldas, gaúcho de Porto Alegre, nascido em novembro de 1910 e que, à frente da empresa que herdou, ajudou a pautar a política e a economia do Estado. Sem dúvida, o Gaspar Silveira Martins, que era uma figura que isso também, o livro fez eu abrir minha cabeça também para esses detalhes do livro. Que eu nasci numa família de chimancos, tanto em Uruguaiana quanto em Alegrete, o Vargas em Alegrete, o Ramos de Uruguaiana, eram chimancos. E funcionários públicos e tal, exatamente do chimancos. E eu abri a minha cabeça para os maragatos também, né? Então, eu também me apaixonei pela figura do Gaspar Martins, da voz retumbante dele e tal. Acho que é isso que fica para todos que vão ter a leitura do livro, ou aqueles que já tiveram, viveram essa experiência, né? Nós vamos fazer perguntas da plateia, mas antes o Nilson me alertou que o Tibério gentilmente doou 2 livros para sorteio e a Tamara fez uma coleta de papeizinhos aí, então quem não deu o seu nome para concorrer ao sorteio, a Tamara vai recolher antes da gente encerrar. E vamos começar as perguntas antes dos 15 minutos que estavam programados. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu também mergulhei no teu livro, né?
Passei quase todo mês de julho lendo o livro. E eu queria te perguntar, em termos pessoais, qual foi a relação tua com o Breno Caldas? Ele poderoso, tu um repórter, depois editor, ele menos poderoso. E fora a figura, mas a pessoa humana, o que te tocou sempre e talvez tenha te impulsionado a fazer esse livro? Foi o holofote. Isso é a história do holofote TH, que ele disse para mim, que foi era um repórter da Banda da Tarde e Breno Caldas, beleza. E aí até o Leonan conta essa história. Conta a história do Leonan. Não, o Leonan conta essa história ele conta uma história como um filme faroeste, Breno Caldas entrando na redação da... Qual foi a verdadeira história? Ele contava na formatura da PUC lá e o auditório todo caía na risada. Essa relação pessoal do Breno, por exemplo, quando morreu meu irmão também, ele botou um carro à disposição, disse que eu não consigo falar dessas coisas, que eu podia trocar de lugar, deixar de fazer polícia quando estava. Então, e depois, mais adiante, quando eu já era chefe da reportagem policial, tive a oportunidade de conversar com ele no gabinete dele sentar e fechar as pernas e ficar me contando a história dele, quando foi que a mãe dele exigiu que ele trabalhasse em todos os setores do jornal, antes de assumir o jornal, inclusive, ele disse, de repórter policial. E depois a grande surpresa para mim, né, que quando Tibério, é sobre a genealogia Caldas. Por que veio cair aqui neste estado um personagem que se tornou uma lenda? E você cita no seu livro Breno Caldas, Imprensa e a Lenda. E você reabilita uma frase, uma afirmação de Napoleão Bonaparte há 200 anos, em que ele diz, porque eu não erro, eu cheguei a anotar aqui, me ajude que eu não posso, para se tornar somente quem se torna lenda merece entrar na história. Bonaparte disse isso há 200 e poucos anos. E Breno Caldas se torna uma história, entra para a história porque é lenda. É uma figura realmente lendária. Pelo que significou para esse nosso Estado. Pela participação na vida social, política, jornalística, econômica e pela configuração da nossa personalidade, dos nossos costumes, da nossa marca de gaúchos, também forjada no exemplo das revoluções, a Revolução de 30, a Revolução de 93, muito demoradamente descrita ao longo do livro, carneadores de ovelhas e praticantes de degolas. Quanto sangue jogou na Revolução de 93 e depois a Guerra dos Farrapos. E coincidência, Breno Caldas assumiu a direção do Correio do Povo no mês
mês em que se comemorava o centenário da Revolução Farroupilha. 1935. 1935. Quantas coincidências! Mas a minha pergunta, primeira pergunta, há um personagem que eu achei pouco valorizado no livro, porque sem ele não havia a lenda nem a história. Gaspar Silveira Martins, um uruguaio que conquistou dupla cidadania, veio para o Rio Grande do Sul ser juiz de direito, se tornou um deputado provincial, depois deputado federal, senador, ministro da Fazenda, no último ano da monarquia. Então, a minha pergunta, será que ninguém alertou o doutor Breno? Como é que ele caiu nessa? Ele diz nessa entrevista para o Pinheiro que ele não imaginava o custo da TV. E quando ele começa a montar a Guaíba, ele não imaginava também quanto as pessoas que trabalhavam em TV iriam ganhar. Muito mais do que ele pagava na Guaíba, do Correio do Sul, na Cor da Tarde. Então, era uma. E a valorização do dólar liquidou mesmo. A valorização do dólar, ele perdeu milhões de dólares no anoitecer e depois de novo, tudo de novo, pouco tempo depois. Então, tornou inviável. E ele, com relação à assessoria, assim, ele, sem dúvida nenhuma, está claro que ele era muito solitário, muito sozinho. Eu acho que depois da morte do Arlindo Pasqualini, ele nunca mais teve alguém que ele confiava mesmo, que era até aquela anedota que dizia que ele e o Arlindo Pasqualini vinham tomar café aqui no Mateus, o cafezinho do Mateus, e iam, voltavam, não tinham uma palavra e resolviam todos os problemas por telepatia. Então, esse era um cara que ele confiava. Ele conta também que o Brizola, na sexta-feira, enchia o Breno Caldas de Saporo, na sede do PCB, que era aqui subindo a ladeira, no programa de rádio, e depois, domingo de manhã, ele ia na casa do Arlindo Pasqualini, fala lá com o doutor Breno, eu me empolguei, disse que ele releve e tal, e aquele dia o Breno Caldas tinha um bordão, o Brizola tinha um bordão, enquanto nós estamos aqui, o doutor Breno está lá no Guaíba, velejando, no seu iate, tomando isso e tal. Então ele falava isso toda sexta-feira, depois no domingo ia pedir. Então eu acho, desculpa, pedir interferência, né? Desculpa. Eu acho que ele faltou a assessoria em todo sentido. Ele era um homem muito sozinho. Tinha um filho que eu sempre gostei muito do Francisco Antônio, ao contrário, muita gente não gostava do Francisco Antônio, mas o pai dele era uma figura que eu acho que assim, fazia o Francisco Antônio recuar. Tanto é que quando ele deu a Folha da Manhã, ele ia fechar a Folha da Manhã em 74, e o Francisco Antônio me dá uma chance, e ele, então tá. O Francisco Antônio fez um grande jornal, transformou a Folha da Manhã num grande jornal, que depois não é o caso de bater, mas ela
começou o jornal As outras pessoas que quiserem falar, levantem a mão e quando perguntarem, digam o nome e o lugar onde vem. O White já está com a ficha toda. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero saudar o Tibério por nos dar essa obra, com certeza, sem dúvida nenhuma, marca aí no Rio Grande do Sul, contando um pouco a história do Breno Caldas. Saudar o Lazer, por ser entrevistador de hoje, Luiz Adolfo. E esse projeto da Alice, sem dúvida nenhuma, também traz para nós aqui, para toda, não só para jornalistas, mas para toda a sociedade, um momento como esse, um momento que a gente conta um pouco da vida das pessoas que nos deixaram, enfim, deixaram grandes obras. Mas o Alcício Rich tem uma tirada muito boa do Breno Caldas, que ele conta que ele fez um artigo, né, e o Breno Caldas não publicou. E ele ficou questionando, como assim não publica um artigo, estava sempre publicando e tal, e não saiu ainda. Ele disse que o Breno, ele estava passando, o Breno chamou ele para sair, e daí ele veio conversar com o Alcício. E ele questiona, e ele diz, pô, assim, no nosso jornal, no Correio do Povo, não se escreve com raiva. Vai, refaz o artigo e devolve que a gente vai publicar. E assim eu fiz. Mas eu quero questionar o seguinte, Tibério, eu não li o livro, não tive oportunidade de ler. Como é que era a relação do Breno Caldas com a questão do sindicato? Porque o Arlindo Pasqualini foi, sem dúvida nenhuma, o grande, digamos assim, a pessoa que ele mais confiava. E foi o fundador do Sindicato de Jornalistas. E boa parte dos presidentes do Sindicato de Jornalistas passaram pelo Correio do Povo, passaram pelo Caldas Júnior. Como é que era essa relação Breno Caldas com o jornalista, com o Sindicato de Jornalistas, provavelmente dito, com a categoria profissional? Olha, as decisões assim, de sítio e tal, normalmente ele delegava o transplantador. As reuniões do sindicato eram com o transplantador. Agora o sindicato parava a redação e falava, ao contrário da 0 hora, que o sindicato não conseguia entrar na 0 hora. Tanto é que a greve foi feita na oficina da Caldas Júnior, com ordem, com licença, com licença do Breno Caldas. Então era claro que daquele primeiro momento, o próprio Gonzalez, depois o João Souza, foram presidente do sindicato, essa da Caldas Júnior, e nunca perderam emprego, nada. E não precisavam valer nem tinha na época, eu acho que na época de garantia de estabilidade de emprego, ninguém era demitido. Por favor. Tibério, no final no debate do grupo, houve uma orquestração do poder político e econômico para a retirada publicitária, que junto com o endividamento, com a briga política com Amaral, permitiu ou impediu que a empresa continuasse faturando e só se preservasse por mais tempo a rádio. Houve de fato algo orquestrado para não ter propaganda, publicidade, principalmente no Correio. O próprio Breno admite que chegou um momento que ele fica periclitante e muitas pessoas é a hora de empurrar. Então quando ele começa a balançar, até porque essa imagem é arrogante e tal. Então não sei exatamente em questão, é tanta coisa que a gente não. O Correio do Povo, por exemplo, fechou com 90 mil assinantes. Mas a assinatura é um problema, a assinatura. E a assinatura não é como hoje que paga por mês, naquela época pagava por ano. Então entrava aquele dinheiro e o dinheiro, se não fosse bem aplicado, depois ia ter que mandar o jornal durante o ano todo. Tanto é que no auge da Caldas Júnior, quando nos anos 70,
quando a Folha da Tarde vende 75 mil exemplares na segunda-feira, quem sustenta o dia a dia da empresa é a Folha da Tarde. Aquele pingadinho, até que a gente recebia o dinheiro no envelope, tudo já certinho, porque aquilo é o dia da Folha da Tarde. Então,